Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Futebol Marketing. Hoje, dia 28 de março, no programa vamos falar sobre o calendário brasileiro do futebol. Devemos adaptar ao europeu? Vamos continuar com o calendário que estamos? Essa é uma dúvida que, para mim, ela foi muito bem esclarecida pelo profissional João Areias. Todo mundo que é ligado à área de marketing de futebol, marketing esportivo, conhece a pessoa e o profissional do João Henrique Areias. E ele mandou um áudio para mim, nós conversamos a respeito dessa questão do calendário, o que pode afetar nos atletas, o que pode afetar nos clubes. E ele me fez mudar de ideia. A questão é o seguinte: o que eu estava vendo no início? No início, para mim, era como se o coronavírus, essa pandemia, fosse uma férias. Fosse uma férias, todos os campeonatos paralisaram, como foi paralisado, e depois voltava tudo ao normal, completava aí o seu ciclo de todos os jogos, campeões, enfim. Mas, e depois, logicamente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo normal, e encerrando ali por volta de dezembro, no caso estenderia aí um pouco. Mas o João Henrique Areias, em conversa comigo, ele me mandou um áudio, para que fosse enviado aos grupos dos atletas, e ele me falou o seguinte: o Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro, ele tem que ser adaptado ao europeu, por diversas razões e diversos motivos, E uma questão que me chamou muita atenção, duas, aliás. Uma foi na questão da janela, A janela agora, a maioria dos clubes começam ali um campeonato bem e depois a janela abre, aqueles principais atletas vai para o exterior, a tendência é essa, ir para o exterior. E um segundo ponto que me chamou a atenção foi a questão dos jogos, Os atletas brasileiros jogam muito mais do que os europeus. Então aquela questão de fadiga, de cansaço é refletida aqui, e lá não... esse bordão, essa justificativa não é aplicada lá. Então, um modo de ter menos jogos, de ter uma carga de jogos menor, é adaptar ao estilo europeu. Eu vou colocar um áudio para vocês, o áudio do João Henrique Areias, onde ele coloca essa importância de se adaptar o calendário brasileiro com o calendário europeu. Vamos ouvir. Oi, Rafael. Boa tarde. Olha, a primeira coisa que eu acho que o pessoal devia aproveitar é para repensar o nosso calendário, que há muito tempo foi aprovado. Em 2002 eu fiz uma apresentação para o grupo de trabalho do Ministério do Esporte, que fez o Estatuto do Torcedor, e lá estavam a TV Globo, a CBF, Clube dos 13, o Nussmann do COB estava também na época, o Raí representando os atletas, e eu fiz duas apresentações, uma sobre pontos corridos, que foi aprovada por unanimidade e implantada a partir de 2003, isso aconteceu em 2002, e o calendário, que também foi aprovado por unanimidade, mas aí a CBF não pôde colocar em vigor, ela quis, até o Ricardo chegou a anunciar, Ricardo Teixeira, que faria a mudança de calendário, mas parece que a TV Globo tinha problemas aí na parte comercial dela e foi contra, E acredito que também as federações devem ter feito algum tipo de pressão contra. E acabou que o calendário não foi feito e nós vivemos esse problema do calendário até hoje. Todo meio de ano tem uma competição internacional e, na maioria das vezes, a gente é obrigado a parar por causa dessas competições. Ou, no mínimo, perde um pouco do interesse, porque a verba do anunciante é uma só e tem que ir para os dois. Então, no mínimo, você divide. Então, o europeu não faz férias no meio do ano por causa do verão. Ele faz porque, no meio do ano, sempre tem
Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa da UEFA, a Eurocopa, aliás, né? Aqui temos a Copa América, enfim, sempre no meio do ano eventos de seleções. Por isso que eles fazem férias no meio do ano. Então, seria um bom momento, né, para recomeçar os estaduais com apenas 8 semanas, né, lá para agosto, setembro, enfim. Dava férias para os jogadores até lá. E aí você faria o Campeonato Brasileiro só aos fins de semana, com 38 semanas, porque sobrariam no final aí 46 semanas, né? Você tem que tirar 6 semanas 4 de férias, 2 de pré-temporada, e aí você começaria um novo calendário que ajudaria a viabilizar estádios, enfim, tudo. Ficaria bom para todo mundo, com jogos do Brasileiro só no fim de semana. Para você ter uma ideia, eu fui diretor de negócios da Arena do Grêmio, né? Ajudei também a mudar o modelo de gestão lá, assim como fiz no Flamengo. E mostrei lá ao pessoal que administrava a Arena que não ia dar certo, porque dos 19 jogos que o Grêmio fez em casa, 9 foram no meio de semana. E no meio de semana você tem uma arrecadação pelo menos 50% menor do que no fim de semana, considerando toda a arrecadação de ingressos, bares, restaurantes, enfim, toda a receita que um jogo pode dar. Então, é um crime manter esse calendário com essas arenas modernas que nós temos que manter. Então, seria um bom momento aí para mudar calendário. Esse seria um ponto positivo. Com relação ao restante, você tem que criar um grupo de discussão, né, a meu ver, externo e um interno dentro de cada agremiação para negociar com cada stakeholder. Né? O stakeholder quem é? São os funcionários, né? Os fornecedores, os atletas, e todos têm que chegar com bom senso a um ponto comum, porque todos vão perder um pouco. Né? Não pode um só perder, não pode só o atleta perder e o clube não perder. Então tem que haver um balanço aí com inteligência e negociar. É a única maneira que eu vejo aí de... Não dá para, não, o atleta tem que ganhar 100%, que é trabalhador. Não concordo. Eu acho que todos perdem. Não foi por um acontecimento de fato maior que nenhum tipo de seguro cobriria, né? Então tem que haver bom senso de todas as partes, porque se os jogadores quiserem receber tudo, muito clube vai quebrar e aí não vai receber. Simplesmente simples assim, né? Então tem que haver aí bom senso de todos, cada um perdendo um pouco, todo mundo perdendo, perde-se pouco, cada um perde um pouco. Agora, um só pagando a conta, enfim, não é viável, né, você continuar nessas condições. Então é isso. Ótima chance para mudar o calendário, né? Um calendário razoável, mais rentável, melhor para os jogadores que vão jogar menos partidas durante o ano, né? Aqui se joga muito mais do que na Europa, então lá o jogador tem uma vida útil muito maior, de mais anos, e o restante é negociação, né? Colocar todo mundo em volta de uma mesa e negociar de forma transparente, clara, entre todos. Valeu, um abraço, tchau. Então, você acompanhou aí o áudio enviado pelo João Henrique Areias, né? Ele coloca aí as suas questões aí a respeito do calendário brasileiro, que deve ser adaptado ao europeu. Na minha opinião, eu mudei de ideia, eu estava na ideia de continuar o campeonato, mas segundo esse bem claro depoimento aí do João Henrique Areias, eu mudei minha ideia de que deve sim adaptar ao calendário europeu, principalmente na questão que ele aponta sobre todo o meio do ano, né, tem uma data nacional e internacional, que seria, no nosso caso, seria a Copa América, né, tem as Olimpíadas, tem a Copa do Mundo, Copa América aí, podendo ser realizada todo ano, né, e um outro ponto que me deixou bem curioso na questão do seguinte: se continuar o campeonato agora, né, no meio do ano que vem, ou até antes, vai ser a parada para as Olimpíadas. A Copa América também foi adiada. Aí depois vamos ter Copa do Mundo. Então
eventos que vão deixar o calendário brasileiro rachado. E se você adapta ao europeu, você já tem um esquema a ser seguido, né, normas, disputas, que possa ser seguido e possa ser minimizada a questão de jogos, né, e também aos jogos fim de semana. Ele põe aí, né, ele indaga a respeito dos jogos no meio de semana ter muito perda de público. Então, acaba que os clubes possam lucrar mais a questão de ter apenas jogos fim de semana. E eu achei bastante interessante essa colocação dele, é um profissional de alto nível aí, e então me fez mudar de ideia. E eu acho que deve ser olhada essa questão de mudar para o calendário europeu, porém é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, né? A CBF está bem relutante quanto a isso. Então, vamos aguardar aí o que a CBF deseja fazer na questão do calendário depois dessa pandemia aí do coronavírus. Beleza? Fique ligado com a gente aí, todo dia, 7 da manhã, conteúdo novo aqui, Marketing Futebol, comigo, Rafael Dilla. Forte abraço, fique com Deus.